Bem-vindos aqui comigo no canal John Financeiro. Notícia aqui do Estadão. Olha só, o Itaú vai para os Estados Unidos virar banco por lá também. Isso é uma tendência que bancos brasileiros estão abrindo os olhos e a gente começou vendo isso no Nubank, no Banco Inter, né? Porque eles veem uma oportunidade de se tornar banco lá na América e acabam abrindo também escritórios, agências e internacionalizando as suas operações. O Itaú, não querendo ficar para trás, também vai fazer o mesmo. Então, Itaú, realmente você cansou aí de só depender de títulos públicos, né, para ganhar muita grana, porque o Itaú compra muito título público, ele de alguma forma financia os projetos do governo, né? Tem aí uma proximidade com esse atual governo, mas está vendo que o mercado pode mudar no Brasil e que é uma tendência também dos bancos brasileiros, principalmente as fintechs, bancos digitais, que estão abrindo banco lá, pedindo autorização bancária do governo norte-americano, da autoridade monetária norte-americana, né, para se tornarem banco lá, e o Itaú não poderia ficar para trás. E já tem até o nome lá, como vai ser o banco Itaú lá nos Estados Unidos, tá? Então já considera deixar seu like, se inscreve no canal, marca as notificações ativando o sininho e comenta aí embaixo o que você acha no final de tudo isso, tá certo? No final a gente aí vai responder cada um dos comentários, a gente sempre procura fazer isso aqui em nossos vídeos, a gente responde mesmo, tá certo, pessoal? Vamos aqui, essa matéria dessa semana aqui no Jornal Estadão: Itaú recebe aval preliminar para abrir banco nos Estados Unidos. O Itaú já tem operações nos Estados Unidos, escritórios nos Estados Unidos, porém ele não é banco lá, ele não tem uma permissão, uma autorização bancária, né, de ter agências e com isso ser um banco naquela localidade. Ele tem subsidiárias, né, ele tem operações lá, mas aqui ele vai se tornar um banco, né, com autorização ali do órgão responsável por liberar essas instituições financeiras no território norte-americano. E o nome lá do banco que vai ser o Itaú em território americano será Itaú Bank, né? Bank de banco, a gente já sabe disso, né? Itaú Bank ainda depende de outras autorizações, incluindo do Federal Reserve, né? Antes de começar a operar no país. Então tem todo um procedimento, principalmente você lidar com o mercado norte-americano, é algo muito complexo, né? E o Itaú, ele tem todo o ambiente preparado tecnologicamente, know-how, equipe internacional, então tem toda uma infraestrutura que vai de pessoal, a tecnologia, etc., e conhecimento para operacionalizar ali um banco nos Estados Unidos, competir com um mercado gigantesco de trilhões nos Estados Unidos. O Banco Itaú quer, então, estar lá, né, competindo com grandes instituições, né, e que são até instituições muito sólidas, instituições centenárias norte-americanas. Então ele quer morder uma fatia do mercado americano, está percebendo que os bancos estão migrando para lá, porque realmente lá você tem acesso a crédito muito mais barato, país de primeiro mundo, né, e não só depender de títulos públicos, coisa que aqui não vai ter mais futuro no Brasil, porque entrando um governo que tem uma visão de direita, que tem uma visão liberal na economia, essa taxa de juros tende a cair, meu amigo. De que os bancos vão viver? Eles precisam aí avançar para outros territórios, outro tipo de operação, porque só depender de títulos públicos e juros altos não dá mais, a população não vai mais aceitar. Governos inteligentes precisarão surgir, porque o governo que está atualmente não tem essa inteligência para gastar menos e com isso mexer aí com o impacto da inflação e com isso também diminuir a taxa de juros e diminuir a carga tributária. O Brasil é um país muito complicado por conta de políticos que não são inteligentes, né? Na questão da economia, só criam impostos e mais impostos para aí encher os bolsos, né, de outros políticos, né, que querem aí
ganhar, viver a vida no dinheiro público, né? Então, não é assim que funciona. Países desenvolvidos não funcionam assim. Os Estados Unidos não funcionam assim. Lá é business, é marketing, é mercado, né? O livre mercado. E aqui os bancos querem viver de juros altos. É loucura, ninguém aguenta mais. Então, a tendência é os bancos procurarem outras alternativas. E o Itaú não é só por conta disso que ele está saindo, né? É uma oportunidade realmente que tem lá, mas aqui no Brasil eles lucram muito em cima disso, dos juros altos e da compra de títulos públicos, né? Porque financiam o governo federal comprando esses títulos públicos e ganhando aí 14% ao ano no mínimo, tá certo? Com essa atual Selic. Ok, pessoal? Então vamos aqui entender o que está acontecendo. O Itaú Unibanco Holding recebeu do escritório controlador da moeda, na sigla em inglês ali nos Estados Unidos, é uma autoridade norte-americana responsável pela supervisão de bancos lá no território norte-americano. Então ele recebeu uma aprovação condicionada preliminar para a constituição de um banco com licença nacional. Então ele vai operacionalizar em todo o território norte-americano e vai ser denominado aí Itaú Bank, né? Isso daí vai ser o nome lá nos Estados Unidos. É legal até para clientes do Itaú no Brasil e que possam aí viajar ou trabalhar ou até residir, se mudar para lá, né? Poderão fazer esse fluxo aí por meio, né, dos escritórios, das agências aí do mesmo grupo, né? Itaú Bank nos Estados Unidos e aqui Itaú Unibanco no Brasil. Então isso daí é interessante desse ponto de vista estratégico para os próprios clientes que têm terão essa facilidade, né? Isso daí ajuda bastante, não precisarão estar migrando para outros bancos, outras carteiras, né? Então isso daí é bem interessante também. Então, segundo a companhia, a aprovação representa uma etapa importante no processo de estabelecimento do Itaú lá no território americano, né? Mas não constitui autorização final para o início das atividades, precisam de outras autorizações, né? Eles falam aqui, afirmou que possui operações nos Estados Unidos desde 79, aquilo que a gente fala, há muito tempo essas operações já existem lá nos Estados Unidos, com oferta de produtos e serviços financeiros. A questão é que eles vão constituir um banco novo no mercado americano, diante de centenas e centenas de bancos. Aqui no Brasil a gente tem um grupo pequeno de bancos, né, que dominam tudo. Aí chegaram os bancos digitais, quebrou a hegemonia desses grandes bancos, eles perceberam, rapaz, aqui o negócio ficou concorrido. O Nubank, por exemplo, já pediu autorização bancária antes do Itaú, ó, já vai se tornar um banco lá nos Estados Unidos também antes do Itaú, já é banco no México, né? Aqui no Brasil se tornou um banco, né, por tabela quando ele adquiriu uma outra instituição financeira mês passado, né? E o Nubank está aí sendo um banco internacionalizado, né? Querendo crescer e não só ficar aqui dependendo do Brasil, certo? E então o Nubank vendo isso já fez o trabalho, o dever de casa muito rápido. O Banco Inter também já tem operações lá, né? E agora o Itaú segue essa mesma tendência, certo? Fala aqui, está alinhada a estratégia de ampliar sua capacidade de atender clientes do mercado americano, querem morder a fatia, né, de clientes lá nos Estados Unidos, até de brasileiros lá que já conhecem a marca, né, e podem querer abrir sua conta no banco, né, lá em território americano, que será o Itaú Bank, com uma oferta mais abrangente de produtos e serviços financeiros. Então eles vão conseguir, né, distribuir outros produtos, financiamentos, etc., atuando ali nos Estados Unidos, não só para clientes, pessoa física, mas para empresas também, porque eles serão, né, um banco ali, uma instituição financeira autorizada, regulada pelo Banco Central norte-americano, né? Então o Itaú afirmou, ainda que seguirá conduzidas as etapas necessárias para a conclusão do processo. Então é importante, do ponto estratégico, o Itaú avançar para o mercado americano, é importante. Isso daqui é a internacionalização das empresas, né? E o Itaú tem todo o know-how, tem toda a equipe de pessoas, né, conhecimento, acesso já ao mercado americano desde 79, e aqui então vai ser uma estratégia muito interessante desse ponto de vista aí, de se tornar banco, de entrar no mercado americano, de já ter esse acesso,
porque com isso lucratividade vem mais, ele não precisa só depender do mercado brasileiro, aqui diretamente, né, onde estão ali a maior parte das suas operações. Então é importante o Itaú estar fazendo isso, porque outros bancos estão fazendo isso, porque vem oportunidade no mercado ali financeiro dos Estados Unidos. Tá certo, pessoal? Então era isso que a gente tinha para conversar com vocês. O que você achou dessa novidade? O Itaú também se tornando banco nos Estados Unidos, né, recebendo aí em breve a sua autorização bancária completamente, né? Agora é só um aval preliminar para abrir banco que ele conseguiu. Então tem outras etapas aí. Então comenta aí embaixo o que você acha disso. O Itaú não vai sair do Brasil, não é isso, não se preocupa. Ele não vai fechar aqui no Brasil e ir para os Estados Unidos, não é isso, tá? É só mais um banco que surgirá nos Estados Unidos e se chamará Itaú Bank, ou seja, o Banco Itaú está abrindo um banco lá nos Estados Unidos com autorização bancária, dentro da legislação norte-americana, para competir com outros bancos já nacionais que existem por lá, tá certo, pessoal? Obrigado por vocês terem assistido esse vídeo, até a próxima aqui no canal John Financeiro e obrigado mais uma vez, a gente agradece pela sua audiência. Valeu, até a próxima, um abraço.